Você está na Ministério FM. O pastor João de Oliveira, professor do Seminário Bíblico de Pindamonhangaba, comentador das lições bíblicas nas Assembleias de Deus no Brasil e autor de vários livros, narrará o que sucedeu com ele em 7 de junho de 1966, na cidade de Pindamonhangaba. Eu saúdo os amados irmãos com a santa e gloriosa bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo ler um trecho no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, do verso 19 ao verso 31, que diz-nos assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias regalava esplendidamente. E um mendigo chamado Lázaro foi colocado, cheio de chagas, foi colocado ao seu portão. Desejoso de comer das migalhas que caía da mesa do rico, ninguém lhe dava nada. Até os cães vinham lamber as úlceras. O mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, viu Lázaro e Abraão e clamou: Abraão, tem compaixão de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou nesta chama. Mas Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os seus bens em vida e Lázaro somente os males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá não podem, nem os de lá para cá. Ele então referiu: Pai Abraão, manda em casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que não venha para esse lugar de tormento. Abraão respondeu-lhe: Filho, ele tem lá Moisés e os profetas. Ouçam-no. Mas ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Respondeu-lhe Abraão: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos sejam ressuscitados. E ainda, no capítulo 3 da carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, do verso 20 ao verso 21, pois a nossa cidade está no céu, donde receberemos o Senhor, que nos transformará o nosso ser num ser glorioso, segundo a operação que está sujeita ao seu corpo em todas as coisas. Aqui está o texto bíblico da santa e bendita palavra de Deus, aonde nos fala, no capítulo 16, verso 19, parábola de rico e de Lázaro. Ali é um relato de nosso Senhor Jesus Cristo, relatando o que ele sabia do passado, alguém que acontecera justamente o que ele contou. Agora passarei a relatar diretamente o que aconteceu comigo. Desejo contar algo o que aconteceu comigo depois de 5 horas mais ou menos em que eu estava morto. Foi no dia 7 de junho de 1966, estando no Instituto Bíblico, após entregar a mensagem da palavra do Senhor na direção do Espírito Santo, com respeito à vida do cristão, deve andar pautadamente segundo a vontade de Deus. E ali parece que os céus desceram para a terra e a terra subiu para o céu. Ninguém queria sair do local. Foi uma coisa realmente maravilhosa. Então, naquela hora, senti vontade que o mundo desaparecesse. A mensagem era realmente uma mensagem divina. Então, ao término daquela reunião, que ninguém queria sair do recinto da escola, eu fui para o fundo da chácara. E ali, no fundo da chácara, fui acometido de um mal que eu julgava ser súbito, mas era uma coisa muito grave. Então solicitei que me levasse até a casa do diretor. E na casa do diretor,
foi trazida água açucarada para tomar. Quando eu tomei aquela água, já estava saindo pelo lado da boca. Então eu pedi que alguém me socorresse, me levasse ao médico. Fui levado no consultório do médico. E ali no consultório do médico, a irmã que me levou naquele consultório está com o Senhor Jesus Cristo. O médico fez o exame e a pressão estava acima de 30, uma coisa horrorosa. O médico mandou que levasse imediatamente para uma farmácia e aplicasse as 2 injeções que ele havia receitado. E a coisa estava feia. Mas o Senhor Jesus é bom, a sua bondade dura para sempre. O médico mandou na farmácia, depois que trouxesse novamente no consultório, fez um novo exame, aplicou as injeções, mas a pressão continuava subindo. O médico não me falou, estava acima de 30. Então, o médico, depois de fazer o exame, o top, quando leva João de Oliveira para sua casa, deixa em pleno repouso. Mais tarde eu irei. E mais tarde ele passou lá em casa. Chegou e falou para minha esposa: Dona Dulce, a senhora não espera nada da medicina, porque a medicina falha nesse ponto. Vamos fazer todo o possível para solucionar o problema de João de Oliveira, mas o seu corpo não reage. Ele disse ainda mais: olha, se ele passar de meia-noite de hoje, ele vai ficar deitado numa cadeira de roda, vai ficar a senhora alimentando ele, dando banho como uma criança de 2 meses. Mas assim, ele não conhecia a santa, bendita palavra de Deus, que nós encontramos no capítulo 13 do livro de Hebreus, versos 8. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Nesta mensagem gloriosa, meus prezados amigos, Deus operou maravilha. Quando eu cheguei na porta da minha casa, levado por 2 pessoas, bati na porta, minha esposa veio. E ela perguntou o que houve, pensando que havia acontecido algum desastre. Porém, eu disse para ela: calma, minha filha, não foi nada. Me levaram para a cama e eu só vi a porta da casa. Desapareceu o mundo material e apareceu o mundo espiritual. Porque eu fiquei entre a vida e a morte. Fiquei inconsciente, uma amnésia profunda. Mas ali, o Senhor Jesus esteve comigo. Uma hora eu estava no céu, outra hora eu estava na terra. Falava com meus familiares. Dizia coisas que não era certo. Porém, eles compreendiam que eu estava fora de mim. Mas, meus amigos, aqui a santa, bendita e gloriosa palavra de Deus. Foi uma amnésia. O médico mais tarde chegou lá em casa, disse: olha, Dona Dulce, ele está com uma trombose esclerótica cerebral profunda e só pela misericórdia divina. Se ele escapar, vai ficar paralítico, é certo. Mas o Senhor Jesus é bom e a sua infinita misericórdia dura para sempre. Tive a consciência de estar na porta da minha casa, somente. E dali para frente desapareceu completamente este mundo da minha presença. O médico que me assistia disse à minha esposa: Dona Dulce, a senhora não espera, é uma despedida deste mundo. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Não estava restando nada de esperança para comigo. Mas o autor do livro de Hebreus falou a verdade. Falou a verdade, que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Nesse estado, depois de entrar em contato com o Senhor, foi levado ao Hades. Note bem, meus prezados amigos, aqui é coisa muito. Isso já estava no fim do mês. No fim do mês, quando havia passado mais ou menos 20 dias que eu estava nesse estado, eu morri. Às 5 horas da manhã, a minha esposa acordou, olhou, viu que eu estava morto. Foi no quarto das minhas filhas e disse: seu pai já morreu. Ela disse: não, mamãe, a senhora está brincando. Mas ela disse: não, eu estou falando a verdade. Fez a escuta, olhou no meu coração, olhou no pulso. Tinha ido embora a vida. Só restava uma coisa: a esperança eterna. Nesta situação, meus amigos, fui levado ao Hades. O
Sheol, o inferno. A palavra Hades é em grego, a palavra Sheol é em hebraico, a palavra infernos é realmente uma palavra latina. Então, fui levado neste lugar profundo e lá o Senhor me mostrou coisa terrível. Um abismo terrível. Foi tirado de dentro do lago de fogo uma espécie de uma lagosta grande, uma coisa horrível. E foi me dito, eu perguntei, o que é isto? Foi me dito, olha, isto aí é as criaturas que deixam a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica nesse estado. São as criaturas que se desviam do Senhor. São as criaturas que morrem sem Cristo. É uma coisa horrível. Um grande abismo no centro, conforme li no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do verso 19 a 31. Ali um terrível e tremendo abismo que não fui permitido chegar perto. Mas, olhando, vi que era uma coisa horrível que estava lá dentro. Do outro lado, um jardim florido, um jardim primavera, um jardim glorioso. Eu perguntei, e aquele lugar ali? Foi-me dito, aquele lugar onde esteve Abraão, onde esteve Isaac, onde esteve Jacó, onde esteve Lázaro também no seio de Abraão, onde todas as pessoas que morriam no Antigo Testamento iam para este lugar, isto é, os justos iam para este lugar e os ímpios para o tanque de fogo. Eu fiquei horrorizado. Mas eles não estão mais ali, estão no paraíso celestial, você vai ver. Oh, que maravilha! Num minuto de tempo, numa fração de segundo, fui transportado para o lar celestial, para Jerusalém, aquela cidade maravilhosa que falou Paulo. A nossa cidade está nos céus. É uma coisa gloriosa, é uma coisa maravilhosa, é um estado glorioso, o estado celestial. Então, neste estado, eu fui ver as coisas mais gloriosas, mais maravilhosas nos céus. Contemplei ali coisas maravilhosas. Vi o rio da vida, que é uma coisa, oh, maravilha, uma coisa esplendosa. O rio da vida sai debaixo do trono do Cordeiro, do trono de Deus, e atravessa, passando, vai até a árvore da vida. É uma coisa esplendosa, uma água que é um cristal. E do outro lado do rio, eu pude notar que estava o paraíso, estava também a entrada do paraíso. Ali naquela entrada do paraíso, eu pude ver o livro da vida, que é um livro maravilhoso, um livro brilhante, glorioso, é uma coisa esplendosa. Oh, meus amigos, é uma coisa rica mesmo ver os céus. Eu pude notar, do outro lado estava o paraíso, na entrada, e pude notar que muitas criaturas que eu agarrei aqui na alça do caixão estavam ali de uma maneira gloriosa, estava de uma maneira esplendosa, inclusive as minhas filhas, inclusive meu Nelson, missionário Nelson, que estava ali naquele lugar maravilhoso. Era o rosto bonito, polido, estava brilhante. Oh, que maravilha os céus, meus amigos. Também eu pude notar e ver a árvore da vida, que é uma coisa gloriosa, é uma coisa primorosa mesmo, é uma coisa grandiosa ver como é glorioso olhar e ver a árvore da vida. Oh, que maravilha! Oh, que maravilha os céus! Quando eu estava ali, pude notar que dentro de poucos minutos, dentro de uma fração de segundo, eu estava diante de um cubo glorioso, uma espécie de um cristal iluminado. E eu pude notar que aquilo era uma coisa gloriosa, diante do trono do Cordeiro de Deus, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali eu vi o Senhor Jesus com as suas mãos feridas, que mostrou as suas mãos feridas como um sinal da cruz que ele recebera no Calvário, aqui na terra. Mas aquilo é uma coisa gloriosa, é uma coisa maravilhosa, ver como o Senhor Jesus Cristo está no seu trono de glória, atendendo os pedidos que se fazem aqui na terra. Aí olhei, vi também o tabernáculo que Moisés viu lá no deserto. Aquele tabernáculo glorioso está fechado, ninguém pode entrar nele. É uma coisa gloriosa mesmo, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa grandiosa. Os céus, meus amigos, é uma coisa maravilhosa. Vi os anjos que estavam ali preparados para tocar. É uma coisa gloriosa.
ver como Deus opera de uma maneira maravilhosa nos céus. Então, meus amigos, foi-me dito: João de Oliveira, você vai agora ser recolhido também. Oh, mas que coisa tremenda! Então eu fui até no lugar, na beira do rio. Nos céus não se anda, desliza. Eu fui deslizando até na beira do rio, e ali pude notar e ver como era maravilhoso. Como era maravilhoso. O anjo veio para me receber. Mas aí, neste instante, foi-me dito a mim que eu voltasse ainda para falar à minha esposa e consolá-la. Foi então, quando eu voltei em casa. Isto é uma coisa maravilhosa. Vim no meu corpo, o meu espírito ficou nos céus, a minha alma ficou no corpo, porque na morte a alma retira-se do corpo, então o corpo morre. No arrebatamento, o espírito vai, a alma fica no corpo. Acima falei da minha esposa, dizendo a ela que ela não deveria deixar a igreja, devia criar os nossos filhos na doutrina, na demonstração do Senhor. Agora, disse eu, já vou. Ainda me lembro uma palavra que ela me falou. Quando ela disse: João, agora, nesta hora que tanto necessito de você, você vai me deixar? Eu disse: minha filha, o Senhor Jesus cuida muito bem. E até logo. Jesus te abençoe e te guarda. Então, meus amigos, eu voei para estar nos céus. Era uma maravilha. Novamente, eu estava no país celestial. Eu gostaria de voltar um pouquinho atrás e falar algo do assunto que é muito interessante. Na hora em que eu ia ser recolhido dos céus para terminar, a minha alma foi facultada a voltar lá com a minha esposa, e neste momento, meus amigos, é uma coisa gloriosa. É uma coisa gloriosa. Eu não sentia nada, absolutamente nada, mas a mão de Deus estava comigo. Isto eu sei, porque Deus estava me levando e falando para mim, contar para todas as criaturas com respeito à morte, com respeito ao inferno, com respeito aos céus, que é realmente maravilhoso. Assim, meus amigos, é uma coisa gloriosa estar vendo as coisas gloriosas nos céus, as coisas mais brilhantes, mais gloriosas, as coisas que nosso ser espiritual conta, vê aquilo que nós poderíamos dizer, a obra de Deus. É isto, meus amigos. Então, quando bateu na porta da minha casa, o irmão Colenda Lemos, aliás, João Pedro Colenda, e o João Colenda Lemos estava junto com ele também. Ele bateu na porta, minha esposa veio. E ela disse: João Colenda, meu esposo morreu. Meu esposo já foi-se embora. Mas não podia chorar, porque eu disse para ela: não chore e vou estar com Jesus. Então, Colenda chegou, dobrou o joelho dentro do quarto, caiu de joelho e disse à minha esposa: eu já sei. Então, ele orou a Deus, dizendo: Senhor Jesus, quem está aqui é João Colenda. Eu sei que João de Oliveira está na tua glória, mas a família é que precisa do Pai. A igreja precisa do pastor. Nós precisamos da revelação. Ó Senhor Jesus, lava no teu sangue, perdoa os nossos pecados. Foi nesta situação, quando ele falou no sangue precioso de Jesus, houve uma vibração gloriosa nos céus. Houve uma maravilha nos céus. Louvado, engrandecido seja o santo nome de Jesus. Foi então quando ele disse: vai voltar o irmão João de Oliveira. Quando ele disse: vai voltar o irmão João de Oliveira, foi uma coisa gloriosa. Eu vi nos céus, parecia que eles diziam assim: mas será que ele não vem? É verdade. O Senhor Jesus me trouxe novamente à vida. Eu cheguei aqui, olhei e parecia que tudo tinha mudado. Quando eu voltei à vida, o médico estava na cabeceira, João Colenda, e o João Pedro Colenda saiu. E ele disse: o que tem, Sr. Oliveira? O que há, Sr. Oliveira? Eu disse: doutor, o senhor precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Eu fui no céu, doutor, vi Jesus, vi as mãos feridas de Jesus, vi o livro da vida. Fui no inferno também, vi as almas sofredoras. Doutor, o senhor aceita Jesus como Salvador? Ele tirou do bolso
um psicotrópico forte e me deu. E disse, quando ele voltar, se debater, dá-lhe novamente. Então a minha filha foi lá, mais tarde no farmacêutico, para comprar o psicotrópico. E o farmacêutico disse, olha, não dê esse psicotrópico a João de Oliveira, porque isso é muito pesado. Isso é uma coisa tremenda, terrível. Isso mata. Mas ela disse, mas o médico mandou dar. Ele então disse, então, você corta em pedacinho, dá 5 pedacinhos. Remédio que eu devia tomar em 15 dias, tomei em 10 horas. Mas o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A misericórdia de Deus não deixou eu morrer. No outro dia, era uma sexta-feira. De madrugada, a minha esposa disse, João, você não quer comer um mingau? Não quer comer alguma coisa? Eu disse, minha filha, faça. Ela foi na cozinha para fazer um mingau, para fazer uma torrada e um chá. Quando ela foi na cozinha, diz ela que tudo quanto ela pegava na mão, caía. Pegava na lata de açúcar, caía no chão. Pegava na colher, caía no chão. Pegava, o fogo fechava, o fogo apagava. E era uma tristeza. E ela pediu, Senhor, tem misericórdia de mim. E dentro do quarto chegou o príncipe das trevas, uma criatura linda, bonita, uma feição bela. A Bíblia diz que ele tem o selo da simetria nas suas mãos. E lá, no capítulo 28 do livro de Ezequiel, no verso 12 em diante, vocês poderão ler. Mas aqui estava uma coisa horrível dentro do quarto. Ele chegou, eu pensava que era um homem, um doutor, um advogado, um vereador que veio me visitar, porque sempre vinha me visitar pessoas da cidade. Então eu comecei a falar com ele de Jesus. Comecei a falar que Jesus, ferido na cruz do Calvário, Jesus mostrou as mãos feridas. Ele disse que Jesus não foi ferido no Calvário. Diz que Jesus não foi dependurado, foi estacado. Trouxe as doutrinas das testemunhas de Jeová. Coisas horríveis. Disse que fui no inferno. Ele disse que não tinha inferno. Que eu estava aqui pensando que eu tinha ido no inferno, mas não estava no inferno, não. Eu estava aqui mesmo. Que aquilo tudo não era verdade. Ele falou na minha mente, pela telepatia, de uma maneira tremenda e terrível. Ele falou ao meu coração, eu estava na cama, e ele foi falando. Quando eu queria falar, mas não tinha mais palavra. As minhas mãos cravaram, agarraram uma na outra, e eu fiquei olhando para cima. Queria gritar e não podia. Foi quando eu pensei no sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Foi então quando eu vi, quando o Senhor Jesus passou do outro lado da parede, levantou a mão ferida, identificou-se comigo e disse, creia somente, eu estou aqui para lhe ajudar. Levantou a mão ferida, oh que maravilha, olhar e ver a mão ferida de Jesus. Ele disse, fala para o meu povo ficar debaixo do meu sangue precioso. É a única salvaguarda, é a única livrança, é a única guarda do povo, é o precioso sangue do Calvário. Então, meus amigos, é isto que eu estou falando para vocês, todos que ouçam esta voz, que clame o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma coisa maravilhosa, as chagas das mãos de Jesus. E ele falou, continuou falando comigo, eu estava ali, quase iné, ele continuou falando, olha, ele estava falando contigo, que isso é o diabo, falando contigo na tua mente, como quem fala, a rádio amador fala pela rádio, mas era mentira. Não creia, a sua mente está livre, está guardada debaixo do meu sangue precioso. O Senhor começou a falar comigo, eu comecei a me alegrar. Neste instante, a minha esposa veio da cozinha, trazendo um prato de mingau, torrada, chá. Eu disse para ela, minha filha, você não sabe quem esteve aqui. Ela disse, a porta está fechada, ninguém pode entrar. Mas graças a Deus eu disse para ela, ele não precisa de porta para entrar, mas também o Senhor Jesus está aqui para nos ajudar. Ela ficou cheia do Espírito Santo e começou a falar língua, louvado, engrandecido, seja o santo nome do Senhor. Meus amigos, esta é uma verdade gloriosa, é uma verdade inconfundível, é uma verdade preciosa. O sangue de Jesus Cristo é que nos guarda, é que nos livra, é que nos limpa.
Pois está escrito na Santa Palavra de Deus, na carta de João, capítulo 1, verso 7. Se andar na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isto, meus amigos, é realmente uma maravilha. Isto é realmente a mão divina, o poder de Deus, a graça do Senhor. Pois só o Senhor Jesus pode nos libertar de todo pecado. Só o Senhor Jesus pode nos guardar da morte. Só o Senhor Jesus pode nos fazer triunfar, pois Ele é o triunfador de Israel. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Portanto, meus amigos, creia nesta palavra. Os céus é uma maravilha. Os céus é uma coisa gloriosa. Os céus é uma cidade importante. O apóstolo São Paulo diz: a nossa pátria está no céu. Ele fala da cidade com a pátria. É uma coisa maravilhosa. O texto brasileiro, no texto de Almeida, fala de cidade, mas na Bíblia, na Vulgata brasileira, diz: a nossa pátria está nos céus. Oh, que maravilha! Que coisa gloriosa! Ter Jesus no coração, ter a vida espiritual guardada. Que coisa gloriosa é ter a certeza de que é realmente um morador dos céus. Quem que pode morar nos céus? A palavra de Deus diz: aquele que é puro de mãos e limpo de coração, aquele que aceita Jesus Cristo como único, verdadeiro e bastante Salvador. Aquele que está guardado nas mãos do Senhor Jesus é justamente esta criatura que pode morar nos céus. Meus amigos, aceitam este convite, aceita esta palavra, aceita este conselho glorioso, pois o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E os céus é uma verdadeira maravilha. Os céus, está escrito na palavra de Deus, que é o lugar aonde Deus mora. No capítulo 14 do livro de João, verso 1, 2 e 3, Jesus disse: crede em Deus Pai, ou crede no Pai, crede também em mim, ou crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito: vou vos preparar lugar. Se eu vos preparar lugar, voltarei e levarei para mim mesmo, para que aonde esteja, estejais vós também. Meus amigos, é uma coisa gloriosa a palavra divina. É uma coisa maravilhosa a palavra de Deus. É uma coisa grandiosa os céus. Os céus, meus amigos, não pode ser comparado. No capítulo 21 do livro de Apocalipse, do verso 9 em diante até o capítulo 22, verso 5, nós encontramos um retrato da Jerusalém celestial. Os céus, este lugar maravilhoso, este lugar que Deus tem preparado para os escolhidos. Você, meu amigo, pode aceitar Cristo como teu Salvador agora. Tu podes também gozar desta bênção gloriosa nos céus. Tu podes também ser salvo. Tu podes ter a certeza de vida eterna, gozar da beatitude, da gloriosa paz que Deus dá a cada um. Ó querido Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento me chego diante de Ti para pedir a Tua bênção, a bênção para todas as criaturas que vão ouvir esta mensagem. Fale, Senhor, de uma maneira toda especial. Opera maravilha, dá-lhe graça de crer verdadeiramente nos céus, nas maravilhas contadas, crer verdadeiramente que Tu és o Senhor, crer que Tu és aquele que veio, morreu na cruz do Calvário e salva o pecador dos seus pecados. Senhor Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos, nós Te pedimos a Tua bênção, nós Te agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos, Senhor Jesus, estende as Tuas mãos maravilhosas, estende, Senhor, as Tuas mãos feridas no Calvário, e opera segundo a Tua santa e bendita palavra. Nosso bendito Deus e nosso eterno glorioso Pai, ouve e atende dos céus, pois nós suplicamos no santo, eterno e glorioso nome de nosso bendito Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, agora e para sempre. Este
as tuas mãos feridas no Calvário e opera segundo a tua santa e bendita palavra. Nosso bendito Deus e nosso eterno glorioso Pai, ouve e atende dos céus, pois nós suplicamos no santo, eterno e glorioso nome de nosso bendito Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, agora e para sempre.